suficientemente presente e autoconsciente, você precisa ser capaz de realizar as ações corretas automaticamente. E para que isso aconteça, no mínimo, você deve. Substitua o hábito de querer pelo hábito de dar. Substitua o hábito de rejeitar pelo hábito de aceitar. Substitua o hábito de dormir pelo hábito de acordar. Esses métodos liberam você do roteiro, animam você no filme e, ao mesmo tempo, tornam as práticas benéficas uma segunda natureza. O provérbio afirma: melhor bons hábitos do que boas maneiras. O hábito mais benéfico é este: não queira as coisas da realidade, visualizar e compor a realidade. Esta é a coisa principal, e tem derivados igualmente importantes. Não tenha medo, componha em vez disso. Não espere, componha em vez disso. Não espere, componha em vez disso. Não lamente, componha em vez disso. Assim que você se pegar esperando por algo, sendo ansioso ou sobrecarregado por algo, acorde e esteja ciente. Você está sendo conduzido pelo script externo, não pelo seu próprio script, e é isso que está realmente sobrecarregando você. Você sente subconscientemente que não é livre, que é dependente da realidade, que é limitado pelas circunstâncias como um personagem é limitado por um enredo. Você pode sentir isso, mas não pode fazer nada a respeito. Porque você não está totalmente consciente, você não pode fazer nada, exceto esperar e ter esperança. Agora que você sabe que pode se libertar do roteiro e pular para outro rolo de filme, o hábito de esperar e torcer não faz o menor sentido. Em vez disso, você deve acordar e compor uma imagem da realidade que deseja. Da mesma forma, é inútil perder tempo lamentando sua triste sorte. Você tem que acordar e tirar proveito da situação. A adivinhação também é inútil. Você tem que acordar e seguir os ditames do poder. Para cada situação, existe um gatilho e um método correspondentes que podem ser aplicados. Você tem que chegar ao ponto em que realmente sabe que esperar que algo aconteça ou não aconteça, que dê certo ou não, é tolice e sem sentido. Está ao alcance de sua vontade compor imagem, um reflexo, ou realidade, ou todas essas coisas ao mesmo tempo. Componha o que quiser. Faça você mesmo, faça. Componha, e componha um pouco mais. E não se esqueça de me admirar. Vocês são meus favoritos, cativantes e arrebatadores, e eu sou seu tufite, magnífico e deslumbrante. Você é incrível. Em uma de nossas aulas anteriores, fiquei aqui, magnífico e resplandecente como sou, diante de vocês, inútil e sem atrativos como são, e pronunciei a brilhante frase de que a realidade finge não ser um espelho. Da mesma forma, a realidade finge não ser um filme. Isso vem facilmente à realidade. Tente dizer aos seus vizinhos, caracóis adormecidos, que a vida deles é um filme. Ou em um sonho, em algum momento, tente dizer aos manequins dos sonhos que você está dormindo e que os está vendo em um sonho. Nem o primeiro nem o último vão entender ou acreditar em você. Não adianta tentar convencê-los. Convença-se adequadamente primeiro. Você precisa de reprogramação. Você sente que está sendo guiado por um script externo, é isso que o sobrecarrega. Os diferentes tipos de composição podem ser aplicados individualmente ou em conjunto. Passear ao vivo tem que ser praticado de forma constante e consistente. Os métodos incutem novos hábitos que funcionam para você. Esperar por algo que pode ou não acontecer é tolice e fútil. Não queira, espere ou espere, em vez disso, componha sua própria realidade. Da última vez, quebramos a cabeça com um dilema altamente complexo. O que é melhor, viver com a desgraça ou ser comido vivo feliz? Não, não era isso. O que é melhor, um hipopótamo encantador ou uma sacerdotisa despótica? Não, não era isso. Um hipopótamo, estudioso e gentil, ou um malévolo e de todos os jeitos? Redonda malévola sacerdotisa. Mas você me conhece, não sou realmente mau, eu sou super gentil, eu poderia comer você sozinho. Eu sou misericordioso e bom. É a sua sorte que é miserável e infeliz. E por quê? Porque não é o seu filme que está passando em sua vida.
Não sou só eu que não gosto de você, vocês não gostam de vocês e essa é outra razão para seus males. Porque seu filme não está passando em sua vida. Porque você não entende que a vida é um filme em primeiro lugar. Você pode saber disso em princípio, mas não está totalmente ciente disso. Então, eu os lembro de novo e de novo de onde vocês estão, meus pequenos cansativos, até que vocês realmente entendam. Na vida normal, você está acostumado a assistir a um filme em uma tela. Agora, imagine que você está dentro do filme. Sinta. Aqui você está à mercê do roteiro, mas ainda assim tem um grau de liberdade. Quando você está totalmente presente, você é capaz de realizar ações que não estão previstas no roteiro atual. Você recebe um grau de liberdade no momento em que acorda. Neste momento, você é capaz de dar uma sacudida e montar um rolo de filme diferente. Mais tarde, você estará de volta às mãos do roteiro novamente, mas, se o momento não for perdido, seu filme começará a ser exibido nesse meio tempo. A razão pela qual você não gosta de si mesmo é que todas as telas e capas impressas ilustram os ideais de beleza, sucesso e felicidade. E vocês, meus fiéis, são levados por essas ilusões, tentando obedientemente se tornar outra coisa que não é realmente vocês, toda vez descobrindo que não se enquadram na norma. Na verdade, beleza, sucesso e felicidade nunca podem ser padronizados, são coisas com um corte muito individual. Ainda assim, você prefere acreditar na ilusão e tentar acompanhá-la. Você já se perguntou por que é tão difícil para você se refazer ou melhorar? Você já se perguntou por que, em tantas ocasiões, planejou virar a página na segunda-feira e nunca conseguiu? É porque você é preguiçoso? Não. É porque você está sendo conduzido por um script. Porque o roteiro deveria mudar, simplesmente porque você decidiu virar a página. Seus desejos são seu curso, mas esse curso não está escrito no roteiro e, portanto, não tem nenhum efeito sobre ele. Você já se perguntou por que, quando sai do cinema todo inspirado, pensa: eu também posso fazer isso. Você pensa: eu vou me tornar como ele ou como ela. Às vezes você até tenta imitar a luz, mas não se torna como eles no final. A razão para isso é que, embora você quisesse ser como aquela pessoa, você não conhecia a técnica de emulação, que chamamos de imitação, e que a técnica realmente funciona, pelo menos funciona quando é realizada corretamente. Em primeiro lugar, você tem que acreditar totalmente que a imitação é possível em princípio. É possível compor não apenas a realidade, mas você mesmo, seu novo manequim. E, ao mesmo tempo, o manequim mudará. Ao deslocar o rolo de filme e o reflexo, por sua vez, você mudará e se tornará a maneira como sonhava em se ver. Você acha isso difícil de acreditar, meus cautelosos? Isso porque você já tentou algo parecido e não funcionou. Você sempre tentou e falhou porque estava trabalhando no modo passivo. Em seus sonhos, você se desenha em raios de glória, mas isso é ineficaz, como você sabe agora, você tem que usar a trança. Você tentou emular seus ídolos, mas não levou a sério sua abordagem porque pensou que poderia compor a reflexão diretamente. Você não foi consistente porque, quando não viu resultados instantâneos, decidiu desistir. É totalmente realista melhorar e se refazer, só que, para isso, você deve ouvir sua sacerdotisa. Quando você se impulsiona a partir de dentro, você pode ser incrível. Movendo-se de dentro, você pode se tornar grande. E quando você se move dessa maneira, movendo simultaneamente seu próprio filme, você pode transformar toda a sua vida em esplendor. 1. Eu invejo você. E por que estou lhe contando tudo isso? E agora, a propulsão integrada método de passeio. 1. Componha uma nova realidade e você mesmo dentro dela. 2. Finja que você já vive nesta realidade e já incorporou esse novo eu. 3. E, claro, agir, criar, atiçar a centelha do Criador interior. É sobre isso que falamos anteriormente, é o que você é capaz de fazer dentro do filme. Impulsione o próximo quadro, impulsione-se de dentro. Leve tudo a sério, pratique de forma consistente e por um período de tempo relativamente longo, sempre.
Então, de rolo de filme em rolo de filme, de reflexão em reflexão, seu manequim e sua vida começarão a mudar. Você verá a mudança, sobre isso não há dúvida. Você é perfeito. Espero que tenham entendido pelo menos um pouco disso, meus caros caracóis. Se você é infeliz e infeliz, se ninguém gosta de você e ninguém precisa de você, se sua situação é desesperadora e você não vê saída, saiba que existe uma saída. Não tenha inveja do que você vê nos outros, e não desanime com o que você vê em si mesmo, seja como vaga-lumes e impulsione-se a partir de dentro. Não olhe para a sua realidade como algo que está além do seu controle, em vez disso, componha um novo. Mude sua realidade futura usando a trança e mude sua realidade atual impulsionando-se para frente usando a imagem que você visualiza e a técnica de reflexão. Você não gosta de si mesmo, porque você se compara com as normas de outras pessoas. Beleza, sucesso e felicidade são únicos para cada indivíduo. É difícil para você se refazer, porque você está sendo conduzido pelo roteiro. Seus desejos não estão escritos no roteiro e não têm efeito sobre ele. Ao compor seu próprio reflexo, você pode mudar a si mesmo, seu manequim. Propulsão e passeio, uma técnica integrada levada a sério, de forma consistente para sempre. Na última lição, analisamos a seguinte ideia: você não só pode compor sua própria realidade, como também pode compor a si mesmo, seu novo manequim. Se você não estivesse dormindo, você veria que isso é possível. Então, o que quero dizer com isso? Deixe-me lembrá-lo. Você tem seus próprios manequins nos rolos de filmes, que ficam guardados no arquivo da eternidade. Quando você vê um desses rolos de filme em um sonho, sua consciência encontra seu manequim correspondente, e então ele ganha vida e começa a se mover. Enquanto você sonha esse sonho, você ocupa o corpo do manequim dos sonhos, como uma de suas muitas variantes potenciais. A mesma coisa acontece na realidade física, nos rolos de filme, de acordo com os quais sua vida cotidiana está se movendo. A cada novo rolo de filme, sua consciência entra na próxima versão do manequim, que então ganha vida e se torna você no quadro atual. Você se lembra que eu disse uma vez que se você se olhar no espelho enquanto estiver sonhando, você pode não se reconhecer. Você não tem apenas um manequim que é característico do seu ser, mas um monte deles, ou seja, um manequim particular ou muito específico para cada rolo de filme. Em todos os filmes armazenados nas proximidades, você é praticamente o mesmo e é reconhecível como você. Em filmes que são armazenados longe do rolo de filme atual, você é completamente diferente. Não se trata do fato de que uma vez que você era jovem, e então você envelheceu, ou uma vez que você era magro, e então você engordou. O manequim pode mudar agora em um período muito curto de tempo. Você é capaz de mudar muito rapidamente, a ponto de mudar espetacularmente sua aparência externa. Você também pode mudar qualidades e habilidades como autoconfiança, charme, capacidade de comunicação, coragem, inteligência e profissionalismo. Mas antes de explicar como fazer isso, quero explicar uma coisa. Mudar a si mesmo não significa julgar e rejeitar a si mesmo ou jogar fora o velho você. Estamos falando de autodesenvolvimento, especialmente se você é uma daquelas raras exceções que gosta de si mesmo do jeito que é e não sente a necessidade de mudar. Mesmo que seja esse o caso, você tem que continuar se desenvolvendo, caso contrário você vai descer a ladeira escorregadia da deterioração. Você tem que mudar a si mesmo, sem mudar sua identidade central, seus princípios, crenças e filosofia de vida. Tornar-se uma pessoa melhor não significa comprometer sua identidade. Você pode trabalhar no autodesenvolvimento ao mesmo tempo em que mantém seu verdadeiro eu. Não é tanto uma questão de se refazer, mas de acender a centelha do Criador. Não se force a se conformar com as normas dos outros, crie suas próprias normas, para que outros caracóis olhem para você com inveja. Você pode criar suas próprias normas se aceitar sua própria singularidade. A singularidade pode ser tudo o que você tem, mas é mais do que suficiente.
A singularidade é perfeita em si mesma porque não há nada desse tipo em nenhum outro lugar. Como pode algo que não pode ser encontrado em nenhum outro lugar ou em qualquer outra pessoa não ser muito valioso? É uma vantagem, que você pode usar ou jogar no fundo de um armário velho e empoeirado. É tudo uma questão de escolha. No entanto, não é fácil aceitar que você é único, autossuficiente e perfeito, assim como você é, assim como tomar consciência de que você está dentro de um filme não é fácil. Você notará que quando há algo em você que você categoricamente não gosta, é quase impossível convencê-lo de que isso pode se tornar uma vantagem para você. Por exemplo, do ponto de vista das normas aceitas, algo em sua aparência, sua personalidade ou seus modos podem ser considerados uma deficiência. Mas todas as deficiências têm um aspecto paradoxal. Se você aceitar uma deficiência, ela se tornará uma qualidade valiosa e individual. Se você não aceitar uma falha e lutar contra ela, a falha se tornará uma falha. É exatamente assim que os outros a perceberam, seja como uma qualidade valiosa ou como uma falha. Você é perfeito, assim como a natureza e o Criador pretendiam que você fosse. Perfeição é quando um indivíduo está incorporando sua singularidade em harmonia com seu verdadeiro eu. Onde há aceitação, a harmonia aparecerá. E o oposto é verdadeiro, qualquer negação da origem à desarmonia, que todos percebem. Então, dê uma boa olhada em suas deficiências, antes de se apressar para se livrar delas. Talvez, se você os aceitar, eles se transformem em suas qualidades únicas e se tornem uma vantagem. Olhe atentamente, sem prestar atenção ao que as outras pessoas consideram normal. Tente relaxar pelo menos por alguns dias e apenas aceite ser você. Você verá por si mesmo o que acontece. Talvez você acabe gostando de você, do jeito que você é. Claro, você ainda precisa ser capaz de distinguir deficiências de vícios. Um vício óbvio ou ponto fraco, que prejudique diretamente você, sua saúde e reputação, por exemplo, ou que prejudique os outros, deve ser erradicado. Algumas coisas são óbvias, e não há necessidade de entrar nelas aqui. Em todo o resto, é melhor desenvolver suas qualidades positivas do que lutar contra suas deficiências. Concentrar sua atenção em suas deficiências, incluindo as físicas, que não podem ser eliminadas, apenas as agrava. Se, no entanto, você puder erradicar uma deficiência por meio do autodesenvolvimento, deve trabalhar no autoaperfeiçoamento. Mas apenas com a condição de que você realmente tenha o desejo de fazê-lo. Se você não deseja mudá-lo, então não se preocupe e concentre-se em suas qualidades mais sutis. Caso contrário, sua vida se tornará uma batalha constante. Desenvolver qualidades existentes é muito mais eficaz do que erradicar suas deficiências e fazer algo com elas. O desenvolvimento de suas qualidades mais refinadas provavelmente irá eclipsar suas deficiências ou removê-las automaticamente. E então a questão de suas deficiências desaparecerá por conta própria. O caminho das 3 conquistas. Vocês, meus pequenos idiotas desmiolados, sem dúvida já se imaginaram magníficos. Não, eu sou o magnífico aqui. Mas você também pode ser se for audacioso o suficiente para se deixar ser. Você decide por si mesmo, o tipo de pessoa que você quer ser. Você é mais do que capaz de fazê-lo. E eu vou te ensinar como. Você será o mais feliz e mais bonito de todos eles. Eu sou Tufite, sua sacerdotisa. Essa é a razão que eu veio. Você ocupa o corpo de um manequim, como uma de suas muitas variações. Você tem que desenvolver, mantendo seu verdadeiro eu, mudar, sem trair o eu. A singularidade é tudo o que você tem, e isso é suficiente. Uma deficiência deve ser erradicada ou aceita. Quando você aceita uma falha pessoal, ela pode se transformar em uma qualidade positiva. Não batalhe com suas deficiências, desenvolva suas qualidades mais sutis. Antes de entrarmos em como compor seu próprio manequim, vou explicar por que vale a pena fazer isso porque é uma questão de alguma importância. Paciência, meus queridos, vocês aprenderam tudo isso a seu tempo. Existe uma fórmula universal que é 100% confiável,
A vida vai dar certo se você aceitar que você é um milagre único, com todas as suas falhas, assim como você é, e então decidir se divertir e aproveitar a vida que você tem. Se você puder simplesmente aproveitar a vida, então você, sua vida e tudo o que há nela melhoraram automaticamente. No entanto, é bastante difícil conseguir isso. Um fardo muito grande de vários moldes e padrões, normas e limitações convencionais foram colocados em você desde o nascimento. Existem 3 ações concretas que você deve tomar para se livrar desse fardo. Uma coisa é certa, você não removerá esse fardo com a mente. Primeiro, não se concentre em suas deficiências. Não se permita pensar em sentir-se privado de alguma forma, este é um estado destrutivo. As deficiências só vão piorar e isso levará a uma maior deterioração. Você tem que mudar para um estado diferente, mais construtivo. Isso ajudará na segunda ação. Segundo, você deve ter um objetivo na vida, algo inspirador, que o encha de entusiasmo e beneficie você e os outros. Se você se sente apático em relação à vida em geral, então você não tem um objetivo. Ou, se você olhar de uma perspectiva diferente, quando você não tem um objetivo, você se sente apático em relação à vida. Quando você não tem objetivo, não há nada a desejar. Se você não experimentar nenhum sentimento de esforço, não haverá movimento em sua vida. Sem movimento, sem energia, sem vida. Então você deve encontrar seu verdadeiro objetivo, seu propósito de vida e começar a se mover em direção a ele. Sem um propósito de vida, não há você, você é simplesmente um espaço vazio. Se você ainda não encontrou um propósito de vida, a terceira ação o ajudará a fazê-lo. Terceiro, quer você saiba qual é o seu propósito de vida ou não, você deve se concentrar no desenvolvimento pessoal, em se refazer. Concentre-se em si mesmo constantemente. Acenda em você mesmo a centelha do Criador, trabalhar em autodesenvolvimento e autoaperfeiçoamento. Este método oferece 3 conquistas instantaneamente. Primeiro, você se livra de qualquer sentimento de privação. Segundo, você encontra seu propósito de vida. Terceiro, você percebe o propósito de vida. Bem, o que mais você esperava? Não existe varinha mágica. Há a trança, porém, mas você tem que trabalhar com ela. Isso não vai acontecer enquanto você estiver deitado no sofá. Como você sabe agora, os objetivos são alcançados por meio de uma tripla ação: impulsionar a realidade, impulsionar a si mesmo de dentro. O autodesenvolvimento é sempre um objetivo e um caminho dignos. Seu propósito de vida neste caminho se encontrará e, uma vez que você o encontre, não deve haver como pará-lo. Lembre-se, há desenvolvimento ou deterioração. Você não deve pensar no autodesenvolvimento como um dever oneroso ou uma tarefa pesada. Muito pelo contrário, é muito mais difícil experimentar estagnação, inatividade e preguiça. Trabalhar em si mesmo não é uma tarefa árdua, mas uma preparação agradável para algo ainda mais prazeroso. Você se arruma quando vai a uma festa, não é, se arrumando. Bem, hoje é a festa. Uma preparação única não será suficiente para o que virá amanhã, daqui a um mês ou daqui a um ano. Para resumir o que foi dito, para se tornar magnífico e transformar sua vida em pura magnificência, você precisa sair de um estado de estagnação e degradação. A saída é encontrar seu propósito de vida, seu verdadeiro objetivo, e então dar passos em direção a ele. Seu propósito de vida é o seu caminho para a autorrealização. Sem um propósito de vida, a vida nada mais é do que uma existência irracional. Mesmo que você ainda não saiba qual é o seu propósito de vida, a centelha do Criador que arde dentro de você sabe. Mas a centelha tem que ser acesa. Ao acender a centelha do Criador e trabalhar em si mesmo, você consegue essas 3 coisas: você deixa a estagnação para trás, você encontra seu propósito de vida e percebe seu propósito de vida. É por isso que você precisa compor um manequim assim como a sua realidade. Lembre-se do método integrado de propulsão passeio e o que dissemos sobre isso. Siga este método e tudo em sua vida se corrigirá.
Além da questão do seu propósito de vida, há outra boa razão para seguir esse método. O autodesenvolvimento cria movimento. Repito, sem movimento não há energia e sem energia não pode haver vida, apenas um desvanecimento da vida. Para ativar o metapoder, você precisa ter uma quantidade suficiente de poder pessoal, energia. Quando você se move, porque está se desenvolvendo, pode receber essa energia. Ninguém pode saber melhor do que você a direção na qual você deve se desenvolver. Se você ainda não tem uma ideia clara de qual direção você deve escolher, faça a si mesmo a pergunta e estabeleça o objetivo de se desenvolver, e isso virá até você. No que diz respeito ao propósito de vida de uma pessoa, há outros detalhes a serem levados em conta. 1. Siga o chamado do coração. Encontre as coisas que são feitas para você e as coisas que poderiam ter sido feitas especificamente para você, coisas que estão fora da caixa. 2. Siga seu próprio caminho, não os passos dos outros. Não copie a experiência dos outros. Delicie-se com o luxo de ser único em tudo. Eu poderia escrever um livro inteiro sobre esse tema. Sim, você terá que ler outros livros além deste. Não sejam preguiçosos, meus queridos, mas estudem diligentemente. Você não quer ficar caracóis para sempre, não é? Você é brilhante. Eu disse que não gosto de você. Eu estava apenas brincando. Vocês são meus favoritos, meus animais de estimação. Não me decepcione e eu não vou decepcioná-lo. Não insista em sentir-se privado de alguma forma. Você deve encontrar seu verdadeiro objetivo, seu propósito de vida e começar a se mover em direção a ele. Seu propósito de vida é o que inspira você e beneficia os outros, bem como a si mesmo. Você pode não saber qual é o seu propósito de vida, mas a centelha do Criador sabe, acenda-o. O autodesenvolvimento ajuda a livrar-se da estagnação, encontrar seu propósito, realizar seu propósito. Sem movimento e desenvolvimento, você não terá energia para ativar o metapoder. Você quer ser uma pessoa melhor, melhorar sua forma física e aparência, desenvolver habilidades e talentos. Ou você é muito preguiçoso? O que você quer dizer, você não quer. Olhe para si mesmo e para o estado em que você está com suas pernas tortas, chifres bobos, barrigas redondas e bocas famintas. E apesar de tudo isso, você é perfeito porque a centelha do Criador está presente dentro de você. Você tem que perceber sua perfeição e acender a centelha. De que maneira sua perfeição se manifestará tudo depende de sua personalidade. Se isso será revelado depende de suas intenções. Digamos que você queira ter um corpo bonito, transformar-se em uma personalidade encantadora, agradável em todos os aspectos, ou se tornar um profissional bem pago em uma determinada área. Essencialmente, isso significa ocupar seu manequim aperfeiçoado em um rolo de filme fundamentalmente diferente. Não tenha dúvidas de que este rolo de filme e o manequim correspondente existem. Tudo o que você precisa fazer é chegar lá. Este objetivo é alcançado através de uma tripla ação: impulsionar a realidade, impulsionar a si mesmo de dentro. Vejamos todos os três componentes individualmente. 1. Impulsione a realidade com a ajuda da trança, componha uma realidade, na qual você já tenha o que deseja e já incorpore a pessoa que deseja se tornar. Componha um novo você em uma nova realidade. Literalmente, faça isso várias vezes durante o dia ou mais. Torne-se totalmente presente, ative a trança e, sem perder a noção da trança, imagine a cena que deseja, o resultado final, o quadro-alvo, com seus pensamentos e palavras, visualize-o da melhor forma que puder. Faça o exercício de maneira relaxada por não mais que 1 minuto de cada vez. Lembre-se de que é a concentração e o metapoder que faz essa técnica funcionar, não o esforço e a força. Não se prenda ao definir seu objetivo. Vá em frente. Pense grande e coloque sua visão no alto desde o início. Estabeleça uma meta que desperte o gênio em você, tornar-se um gênio em um campo específico ou em sua atitude geral em relação à vida. Então, independentemente de suas habilidades específicas, você começará a ser brilhante.
Dito isto, se você não tem nenhuma aptidão para algo que o atrai, pode valer a pena considerar se esse é, de fato, seu verdadeiro caminho. Mas se você está seguindo o desejo do seu coração e se seu objetivo é basicamente alcançável, então não há razão para que ele não deva ser realizado. Além disso, tudo se resume à perseverança e à composição de um novo você em uma nova realidade de forma consistente e coerente. Lembre-se que você tem a centelha do Criador dentro, que você pode acender em uma chama e se transformar em uma obra-prima. Depois de algum tempo, você verá que está começando a fazer coisas que não conseguia fazer antes e que provavelmente nem era capaz de fazer. Isso irá surpreendê-lo e, no entanto, não há nada sobre-humano nisso. Não é milagre, apenas uma técnica. Ao estabelecer uma realidade, na qual você é brilhante, você passa para os rolos de filme, nos quais você faz coisas brilhantes. Repito, a razão para isso não é que você tenha as habilidades necessárias em si, mas porque essa é a natureza do roteiro. Simplesmente se resume ao fato de que em outros rolos de filme, você terá coisas que não tem atualmente e nem sequer considerou. Lá, em um novo manequim, novas habilidades se manifestaram e novos meios de realizar suas ideias podem ser encontrados. Você os identificará, desde que não esteja dormindo. 2. Impulsionese. Lembro que impulsionar-se em relação a outras pessoas significa compor uma imagem. Impulsionar-se em relação à realidade do seu cotidiano significa compor uma reflexão. Em um sentido geral, o ato de impulsionar envolve estar conscientemente ciente de seus motivos e ações. Quando você não está conscientemente consciente, e está apenas flutuando de acordo com o roteiro, todas as mensagens que você envia para o espelho que dizem respeito a outras pessoas serão reduzidas a demi, e aquelas que dizem respeito à realidade vai se resumir a eu quero, eu quero, eu quero. E, no entanto, chega um momento em que você é capaz de se libertar do script. Então você pode se tornar totalmente presente e recuperar o método de composição de imagem e o método de composição de reflexão. Em relação às outras pessoas, substitua todos os seus demi, por aqui, leve. Após a prática persistente, essa maneira se tornará um hábito e começará a criar uma impressão. Você naturalmente se tornará uma personalidade muito charmosa sem ter que fingir porque seus hábitos fazem parte do seu manequim. Juntamente com sua própria transformação, você verá que os problemas que tanto o incomodavam se resolveram ou simplesmente desapareceram. Dê uma boa olhada no capítulo Configurando uma Imagem, e lá você verá todas as alternativas MIDE, e as correspondentes alternativas aqui, PEG. A mesma coisa vale para a realidade. Aconteça o que acontecer, você tem o método para compor um quadro de metas, os princípios de uso, bem como os métodos de permitir e seguir. Lembre-se também de que todos os pensamentos e mensagens negativas retornaram para a sombra-lo como um bumerangue. Experimente e vire todos os sinais negativos em sinais de adição para seu próprio benefício, e isso também se tornará um hábito que fará parte do seu novo manequim. O que você deve fazer se, neste momento, não conseguir pensar em nada que possa dar ou em qualquer mensagem que queira transmitir ao universo? É aqui que a técnica de imitação é útil. Você pode transformar o reflexo em uma imagem ou assunto fingindo que já tem algo que não tem no momento, ou que já é a pessoa que gostaria de ser, mas ainda não se tornou. Como o jogo, assim a realidade, o que você imita é o que você obtém, quem você finge é quem você se tornará. A reflexão flui para uma imagem. Veremos isso com mais detalhes no próximo capítulo. A técnica de imitação. Vocês provavelmente estão começando a pensar, queridos, que com todos esses métodos, vocês podem acabar sendo um manequim mecânico. Não se preocupe, minha pequena inquietação. É melhor ser um manequim de corda com bons hábitos do que um fantoche sem mente sã. Novos manequins são criados através de ação tripla: impulsione a realidade, impulsione a si mesmo, impulsione de dentro. Use a trança para compor um novo você em uma nova realidade. Pense grande, mas certifique-se de que seus objetivos sejam realistas. Em breve, você estará fazendo coisas que antes não se achava capaz de fazer.
Novas habilidades aparecem e se desenvolvem em novos rolos de filme. As formas e meios de realizar sua ideia se apresentarão automaticamente. Pode ser útil repetir os capítulos que explicam o que significa impulsionar-se. No final de nossa última lição, dissemos que a técnica de imitação permitirá que você adquira qualidades que ainda não possui. Vamos relembrar os objetivos que estabelecemos: adquirir um corpo bonito, transformar-se em uma personalidade encantadora, agradável em todos os aspectos e tornar-se um profissional. Mesmo que você ainda não tenha tudo isso agora, você pode fingir que tem agora. Então, como você já sabe, a realidade encontrará uma maneira de manifestar a ilusão que você criou no plano físico. Você deve literalmente imaginar que já tem todas essas coisas positivas, apesar do fato de que, pelo menos até agora, você está fingindo e é apenas um jogo. Observe outras pessoas que têm essas coisas. Inicialmente, copie como eles se comportam, especialmente se você não tiver sua própria imagem de como isso pode ser. Para sua versão de rascunho, a experiência de outros servirá. Mais tarde, sua individualidade começará a se mostrar mais fortemente. Tome nota do que você admira em outras pessoas. Independentemente de trabalharem no mesmo campo que você. Você sempre pode aprender com o brilho. Eu faço isso e aquilo tão brilhantemente quanto isso e aquilo. Existe algo que você admira? Quero ser capaz de fazer o mesmo e criar a mesma vida maravilhosa para mim. Absorva a sutileza que você acha tão atraente e adapte-a à sua vida, como uma projeção. Declare essa intenção usando a trança. Você só precisa capturar uma projeção de brilho em vez de tentar copiá-la em todos os detalhes. O essencial é a projeção, não a forma específica que ela assume. Quero enfatizar que você não precisa copiar um exemplo inteiro, apenas o estado da pessoa, seu senso de identidade e ar geral. Adote um estado que faça você se sentir bem consigo mesmo. Você tem um corpo bonito, você tem uma personalidade encantadora, você é um profissional muito bem pago. Como você se sentiria se esse fosse o caso? O que você sentiria é o estado necessário que você deve capturar para este exercício. O que você determinou é o estado emocional, comporte-se como se já tivesse o que está buscando. Crie uma realidade virtual com seus pensamentos. Ilumine essa visualização com a trança de vez em quando. Relembre sua visão com mais frequência, execute-o em segundo plano, seja consistente. Mesmo que seu corpo físico e tudo o mais em você esteja longe de ser perfeito, você ainda pode viver o sentimento, falsificá-lo, se acostumar com isso. Isso é cópia? Sim, é uma cópia, mas se sua abordagem for séria e consistente, a realidade levará muito a sério. A realidade não tolerará uma ilusão que não seja de sua autoria, então as ilusões que você criar será manifestado no plano físico ou destruído. Não se preocupe, meus queridos, o último é altamente improvável, desde que você não vá procurar problemas ou exagere nas coisas. Até as crianças sabem que um jogo é um jogo e se mantém dentro dos limites do que é real. Você sentirá facilmente os limites da realidade em seu próprio jogo. Desempenhar o papel de uma personalidade encantadora está totalmente dentro de sua capacidade, especialmente quando você está equipado com o método de composição de imagem. Você naturalmente não poderá subir ao palco de um balé ou entrar em um campo de hóquei e se comportar como um profissional se nunca o fez antes, porque ainda não atingiu o rolo de filme necessário. No entanto, seu jogo de imitação não será menos eficaz por causa disso. Tudo em bom tempo. É para isso que serve a terceira ação. 3. Impulsione-se. É importante ser realista e entender que a metafísica do sofá por si só não é suficiente. Vivemos em um mundo dual, então você tem que agir equivalente ao plano material. Faça tudo o que puder para alcançar seu objetivo dentro do quadro atual e moldar seu novo eu. Você precisa melhorar não só com a ajuda da trança, mas também fisicamente, por meio de exercícios concretos, estudo, passos para melhorar sua dieta e estilo de vida. Não há nada que você possa fazer para alterar esse requisito. Depois de embarcar no caminho do autoaperfeiçoamento, você saberá o que fazer e como.
A informação chegará até você. Também é particularmente importante estar ciente de que no caminho do autodesenvolvimento, seu propósito de vida será revelado a você. Você pode se debruçar sobre questões como qual é o seu propósito de vida, o que ele envolverá e como encontrá-lo ou quanto quiser, mas uma vez que você define o objetivo de impulsionar a si mesmo, em vez de ser direcionado inteiramente pelo script, as respostas a todas essas questões aparecerá organicamente. Também não há necessidade de se preocupar com as formas e meios de realizar seu propósito de vida. Você não pode imaginar quais serão os caminhos e meios porque eles estão em outros rolos de filme que você ainda precisa alcançar. Não há dúvida de que você os alcançará se iniciar todos os 3 tipos de ação. Você tem uma grande vantagem porque seus concorrentes geralmente usam apenas um tipo de ação, o terceiro. Muitos colocam uma enorme quantidade de esforço para isso, mas sem grande efeito. Qual funciona de forma mais eficaz, a primeira, segunda ou terceira ação? Tudo depende. Em média, todos eles são aproximadamente igualmente eficazes, mas se você integrar todos os 3 em vez de praticá-los individualmente, os resultados são 100% garantidos. De qualquer forma, a tríplice ação corrige o rumo que sua realidade está tomando e as coisas se resolvem em todas as áreas de sua vida. Quanto tempo vai demorar? A resposta é para sempre porque, como você sabe, na vida sempre há desenvolvimento ou deterioração. Formas de pensamento. Vocês, meus chatos, provavelmente não entendem bem qual é a diferença entre compor uma nova realidade e compor um novo eu. Pois em ambos os casos, você compõe novos rolos de filme e novos manequins. Você vai entender em breve, embora. Tome nota do que você admira em outras pessoas. Adote seu estado geral e senso de si mesmo como uma projeção. Nesse estado, comporte-se como se já tivesse o que deseja. Viva nesse estado, viva o sentimento, acostume-se a ele. Junto com o trabalho metafísico, crie-se também no plano físico. Faça o que for necessário para atingir seu objetivo no quadro atual. Uma vez no caminho do autodesenvolvimento, as respostas para todas as suas perguntas virão até você. Ao compor uma imagem de uma nova realidade, você ilumina o próximo quadro. Aqui a realidade funciona como um rolo de filme. Ao imitar um exemplo do seu novo manequim, você compõe um reflexo, que então flui para uma imagem do assunto. Nesse caso, a realidade funciona como um espelho. Tanto a composição da imagem quanto o processo de imitação devem ser realizados com a trança. Só a realidade deve ser composta propositadamente, reservando um tempo especial, várias vezes ao dia, mas sem deixar que se torne um fardo. Na imitação, você vive isso. Finja, brinque com isso, sinta seu caminho em seu novo papel. Ao mesmo tempo que adota uma abordagem séria e é consistente. Não importa muito se às vezes você se esquece da trança, o mais importante é que você viva o papel, assim como os atores fazem antes de uma filmagem. Quando você estiver fazendo isso, esteja aberto para permitir a entrada de informações sobre seu novo manequim e nova realidade e experimente-se neste novo papel, na medida em que as circunstâncias permitirem, bem como em seus pensamentos e visualizações. Você pode encontrar certos tipos de construção mental de apoio, ou seja, formas pensamento, que você deve repetir para si mesmo o mais rápido possível. Por exemplo, menor que sou um especialista de alto nível único em minha área. Meus serviços estão em grande demanda. Tenho muito prazer no meu trabalho. Minha contribuição é muito valorizada. Faço tudo brilhantemente. Maior que. Menor que não saio para trabalhar. Concentro-me no lar, na família e nas crianças. Como esposa e mãe, sou uma em 1 milhão. Meu marido está apaixonado por mim. As crianças me adoram. Eu também amo todos eles e cuido deles. A atmosfera em nossa casa é acolhedora e alegre. Eu anime a todos. Maior que. Menor que estou em perfeita saúde. Eu tenho um corpo forte, tonificado e sexy. Não importa quantos anos eu tenho. Tenho o corpo de uma jovem de 20 anos e sempre terei. Sempre terei 20 anos porque foi isso que decidi.
Eu me sinto incrível. Tenho altos níveis de vitalidade e um poderoso campo de energia. Maior que. Menor que eu sou uma pessoa muito charmosa. Há um certo brilho metafísico em mim. As pessoas sentem isso e são atraídas por mim. Eu tenho meu próprio charme individual. Geralmente sou uma pessoa muito atraente e carismática. Todos gostam da minha companhia. Trago comigo um sentimento de alegria e celebração. As pessoas são atraídas por mim. Todo mundo gosta de mim. Maior que. Você pode escrever formas de pensamento como esta para se adequar ao seu gosto e humor. Ative a trança e diga em voz alta ou para si mesmo, não importa qual. Ao mesmo tempo, tente se comportar de uma maneira que corresponda às afirmações, mesmo sabendo que é um jogo, embora sério. Ao mesmo tempo, trabalhe em si mesmo e alcance a conformidade com sua visão no plano físico. O sucesso total é alcançado através da tripla ação. Qualidades como charme, sagacidade, inteligência, confiança e genialidade são relativamente fáceis de manifestar apenas com os dois primeiros tipos de ação. Quando se trata de atributos físicos, as coisas são um pouco mais complicadas. Aqui você tem que se concentrar no terceiro tipo de ação. Vale lembrar que a atratividade física depende em grande parte das qualidades internas, que você considera deficiências que o corroem. Os complexos de inferioridade deixam uma marca muito perceptível no rosto e na figura de uma pessoa. Com a aquisição de certas virtudes, o complexo cairá e você mudará tanto que as pessoas deixarão de reconhecê-lo. Mesmo no caso de limitações físicas, o corpo do seu manequim pode ser melhorado significativamente. Ou melhor, se tornará um manequim diferente, que você precisa ocupar. Tudo é possível com a devida perseverança, inclusive a reversão do processo de envelhecimento. Certas qualidades físicas estão embutidas em seu DNA, mas longe de tudo. O DNA não pode conter tanta informação que defina todos os detalhes sutis do seu retrato. Seu DNA determina apenas suas características principais, aquelas que determinam se você é um ser humano ou um caracol, assim como as qualidades básicas que o distinguem de outros como você. Seria mais correto dizer que as informações contidas em seu DNA mal são suficientes para descrever seu embrião. Então, onde está todo o resto? Para a ciência oficial, o resto permanece um mistério, pois a ciência dominante não quer aceitar a existência do espaço de informação, que chamamos de arquivo da eternidade. Há muita coisa que a ciência não pode abraçar porque assumiu a pesada responsabilidade de explicar tudo do ponto de vista científico. E o que a ciência é incapaz de explicar ou nega ou ignora. No entanto, as coisas inexplicáveis não deixam de existir. Assim, uma parte significativa da informação para o seu design está contida nesse mesmo espaço de informação. E você pode corrigir o design em questão. Você vai aprender como fazer isso, meus queridos. Marcadores de pensamento. Admita, você me inveja por ser tão maravilhoso e incomparável, enquanto você é absurdo e desajeitado. Você pode me invejar, mas não permitirei que inveje os outros. Trabalhe em você mesmo. Ao definir-se uma nova realidade, você usa um aspecto do rolo de filme. Imitando um novo manequim, você usa um aspecto do espelho. Em ambos os casos, ative a trança e declare suas formas pensamento. Deixe novas informações entrarem e comece a viver seu novo papel. Ao mesmo tempo, trabalhe em si mesmo e se adapte à sua visão no plano físico. Os atributos físicos podem ser significativamente melhorados através da ação tripla. Antes de explicar como corrigir o desenho de acordo com o qual você desenvolveu depois de passar pelo estágio embrionário, vamos divagar um pouco. Pelo que me lembro, chamei você para inventar suas próprias formas de pensamento, de acordo com seu próprio gosto e humor. Na verdade, sua mente não é capaz de inventar nada de novo, ou seja, literalmente construir algo novo de forma totalmente independente. Ele só pode ler informações, gerenciando sua consciência. Você se esqueceu de quem você é. Vocês são personagens de filmes.
O cérebro tem três funções principais. As duas primeiras envolvem perceber seu ambiente e interpretá-lo. A terceira é menos conhecida e envolve as configurações para a memória, o pensamento e a condição da pessoa. O cérebro não gera pensamentos nem armazena memórias. Funciona de forma semelhante a um rádio ou um aparelho de TV. Quando você se lembra de algo, o cérebro se sintoniza com um bloco de informações situado no arquivo Eternity. Quando você pensa em algo, ele também sintoniza, escaneia a informação e assim cria a partir dela um fluxo, que se manifesta como uma linha de pensamento. Pensamentos e memórias não são armazenados dentro do cérebro, eles são armazenados fora do cérebro, onde você esperaria que a informação estivesse, no espaço da informação. A condição é algo um pouco mais interessante ainda. Este é o sentimento que você tem de si mesmo, como você era quando foi criado pela natureza, ou melhor, de acordo com o design. Se você se reconciliar com o fato e aceitar o que lhe foi dado pela natureza, então é assim que você permanecerá. Alternativamente, você pode mudar, para melhor ou para pior. Aqui, tanto o curso de seus esforços quanto a sociedade têm um impacto. Dependendo das características pessoais e das circunstâncias da vida, você pode se considerar uma alma bonita e afortunada ou um perdedor feio. Isto é o que se entende por sua condição. Sempre que seu senso de identidade está alinhado com um sentimento ou outro, sua condição se sincroniza com o design. E se houver uma incompatibilidade, o design se corrige, de uma forma ou de outra. Portanto, independentemente dos parâmetros iniciais do design, você pode se transformar de uma queridinha da sorte em uma pirralha muito antipática ou, ao contrário, transformar-se de um patinho feio em um favorito geral. Agora uma pergunta: é possível controlar o processo de sincronização? Você provavelmente já sabe a resposta para isso. Os personagens que não têm consciência flutuam junto com o roteiro, confiando em um aleatório vai dar certo ou não, vou ter sorte ou não vou, debatendo-se impotente no quadro atual. Nesse caso, a sincronização ocorre automaticamente, não solicitada pelo caractere. E então, o sortudo se torna uma estrela, e aquele para quem as coisas não deram certo escorrega por uma ladeira escorregadia para um buraco. Vocês, meus favoritos, não apenas criam a sua própria, nova realidade, vocês se criam de novo, se refazem, sintonizando-se com o novo você, o que significa que você adquire intencionalmente uma nova condição. Mas isso não é a mesma coisa que sincronização. No momento em que você declara sua forma pensamento, você compõe uma nova realidade, que ainda não se manifestou. Mesmo praticando a técnica de imitação, você ainda não entrar totalmente na condição necessária. Então, o que acontece a seguir? Em seguida, você muda para novos rolos de filme, ocupa novos manequins e vê o progresso real com seus próprios olhos. Você sem dúvida verá o progresso e então dirá a si mesmo: isso realmente funciona. E então, você genuinamente adquirirá um novo estado de ser. Quando você alcançar este novo estado de ser, suas formas pensamento serão transformados em marcadores de pensamento. Cerquilha acontece que eu componho minha própria realidade. Cerquilha. Minha intenção realmente funciona. Cerquilha eu realmente estou ocupando um novo manequim. Cerquilha. Marcadores de pensamento afirmam que tal e tal coisa está realmente acontecendo. A afirmação dela confirma a coisa como fato. Ao contrário das formas de pensamento, os marcadores de pensamento servem como marcadores, descrições de algo que já aconteceu e não requer mais provas. As formas de pensamento, por outro lado, são afirmações que se esforçam para provar sua validade. O desejo de provar algo para si mesmo ou para os outros é sempre pouco convincente. Se você deseja convencer a si mesmo ou a realidade, ambas as tentativas são ineficazes. Você pode fingir, mas nunca será capaz de se convencer de algo que ainda não aconteceu na realidade física. Afirmações positivas nunca o levarão a uma condição pura que existe além de um pingo de dúvida. A única coisa que é totalmente eficaz é a confirmação.
Marcadores de pensamento referem-se a coisas que já estão confirmadas. É claro que formas de pensamento como afirmações também têm um impacto no design, mas um impacto mais fraco, porque a sincronização só ocorre no momento em que você se depara com a realidade de uma situação como fato. As formas de pensamento são eficazes no estágio inicial, quando uma nova realidade está sendo lançada. Então, quando você começar a ver os primeiros resultados e seu progresso, dê atenção especial a eles e, novamente, use a trança e diga que seus esforços realmente estão dando certo. Neste momento, você entra em contato com a intenção externa e, neste momento, ocorre a sincronização com o design. As formas de pensamento compõem realidade, marcadores de pensamento ajustam o design. Então, realize todos os três tipos de ação, observe as mudanças e, em seguida, consolide-as com marcadores de pensamento, cerquilha a cada dia, estou mais perto de alcançar meu objetivo. Cerquilha. Cerquilha eu realmente gerencio tudo de forma brilhante. Meu nível de profissionalismo está crescendo. Cerquilha eu realmente estou ficando fisicamente apto. Cerquilha estou realmente me tornando uma pessoa mais charmosa e atraente. Cerquilha. Apanhadores gananciosos. O tema da lição anterior era bastante complicado. Gostaria de consolidar o que cobrimos. O que você quer dizer, você não quer. Vamos, rastejem para fora de suas casas. Todo mundo, chifres para cima. Ou você será punido. A mente não inventa nada, ele lê informações do arquivo Eternity. Existem três funções principais do cérebro: percepção, interpretação, configuração. O cérebro funciona como um receptor, sintonizando a memória, o pensamento e a condição. Condição refere-se ao seu senso de si mesmo, como você realmente é, em todos os seus detalhes sutis. A condição não se refere a mudanças de humor, refere-se ao seu senso de si mesmo. O design, assim como a sua condição, pode mudar para melhor ou para pior. Em momentos de consciência, sua condição sincroniza com o design. Independentemente do design inicial, você pode decolar e voar ou deslizar por uma ladeira escorregadia. Realizando a ação tripla, você se muda para uma nova condição. A imitação se torna genuína quando você observa os resultados. Marcadores de pensamento confirmam que melhorias estão ocorrendo. As formas de pensamento desencadeiam uma nova realidade, marcadores de pensamento ajustam o design. Você se lembra que eu mencionei anteriormente que, quando você pratica a técnica de imitação, você cria uma ilusão para a realidade? Vou repetir este ponto agora. Se há algo que você quer, finja que você já tem. Se há alguém que você quer se tornar, comporte-se como se você já fosse essa pessoa. Esteja no papel, leve-o a sério e viva-o como um ator profissional. Viva-o em seus pensamentos, no espaço virtual e, sempre que possível, em suas ações, em sua realidade cotidiana, até que acredite totalmente na ilusão que criou. Assim que você acreditar nisso, a realidade também acreditará. Quando você vai acreditar? Quando você vê uma prova tangível de que a técnica realmente funciona. É por isso que eu recomendo fortemente que você sempre preste atenção especial a qualquer mudança que você perceba que está ocorrendo. Assim que detectar uma mudança, ative imediatamente a trança e saboreie suas conquistas, desfrutando de todos os detalhes. E então, como acontece o milagre? Seu design está ajustado. Você se torna um pouco, ou talvez muito, diferente. É como se você estivesse ocupando um novo corpo com uma nova roupagem. Se você realizar regularmente todas as três ações, gradualmente mudará para níveis cada vez mais altos. E agora o método, meus pequenos chatos, de novo e de novo. O método de sincronização. 1. Realize as três ações, separadamente ou simultaneamente, conforme sua preferência. 2. Observe atentamente e agarre avidamente qualquer confirmação de seu sucesso. 3. Assim que vir um sinal de sucesso, ative a trança e consolide a mudança com um marcador de pensamento.
Mudanças positivas ocorrerão tanto no contexto da manifestação de sua visão quanto em relação aos meios pelos quais ela está sendo realizada. A realidade lançará seus meios potenciais de realizar sua visão e o encorajará a usá-los. Haverá também momentos de derrota. Estes são inevitáveis. O que importa é como você responde a eles. Quando você sofre uma derrota, sua condição muda e você se sente um fracasso. E o que acontece com o design neste momento? Eu odeio pensar. De forma alguma você deve permitir que este tipo de sincronização ocorra. Então, como evitá-lo? É muito simples. Certamente você não esqueceu o princípio maravilhoso que você tem à sua disposição. Vantagem. Você provavelmente ainda não erradicou seu hábito estúpido de insistir em seu próprio roteiro. Bem, aguente firme, senão eu mesmo vou erradicá-lo. Ou melhor ainda, eu vou imortalizá-lo em potes de formaldeído e mostrá-lo aos meus outros alunos, não para autoedificação, você entende, mas para inspiração. Eles se tornarão instantaneamente mais inteligentes e obedientes. E, por outro lado, se você teve a sorte de garantir uma vitória, alimente e saboreie sua condição com cuidado, sem esquecer a trança. Não tenha dúvidas, seu design se ajustara e as coisas se desenvolveram de maneira mais positiva. Você deve estar muito atento e responsável quando se trata de sua condição, gerenciá-lo. E também, lembro-me de dizer, que se você definir o objetivo certo, o roteiro pode até chocá-lo. Você pode sentir que sua vida está desmoronando pelas costuras, enquanto na verdade, coisas antigas estão sendo limpas de sua realidade para que o espaço vazio possa ser preenchido com coisas novas e bonitas. E de qualquer forma, como você pode saber por quais meios seu objetivo deve ser melhor alcançado? Pode parecer que nada está dando certo, quando na verdade tudo está indo perfeitamente, mas não da maneira que você planejou. E, de qualquer forma, quem já prometeu que seu caminho estaria repleto de rosas? E você também não deve deixar que o fato de não estar vendo resultados instantâneos o preocupe. Leve em conta o fato de que a realidade responde com um fator de atraso. Seja paciente, seja persistente e consistente. Se nada está dando certo e você sente como se estivesse batendo em uma porta que nunca se abrirá, então você deve se perguntar se este é realmente o seu verdadeiro caminho e o caminho da desejo do seu coração. O único caminho que nunca o decepcionará é o caminho do autodesenvolvimento. Não qualquer caminho, é claro, como estudar grego antigo, mas o caminho que irá inspirá-lo e dar frutos reais. E mais uma coisa, você só pode compor seu novo eu usando o espelho da realidade e a trança. Não tente compor seu novo manequim olhando em um espelho normal. Eu te proíbo de tentar. Ou não vai funcionar, ou terá o efeito oposto. Quando você está na frente de um espelho plano, você só pode notar desenvolvimentos positivos enquanto ignora suas deficiências. Você não deve focar sua atenção nas deficiências das quais gostaria de ser fuzilado. As deficiências devem ser erradicadas através do autoaperfeiçoamento ou aceitas como um aspecto de sua individualidade. Se você não pode fazer nada sobre eles, então, deixe-os em paz.